always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why, always dream of you when spring comes. Muita gente vem no consultório, quando vai bater um papo comigo sobre, fazer uma consulta sobre energia, a primeira coisa que todo mundo vem falar sobre tireoide, para mim, me faz desconfiar que a tireoide é a falta de energia, primeira coisa, tá? Aí depois a pessoa já começa, doutor, eu estou com uma fraqueza, estou com uma falta de energia total, meus cabelos estão caindo de montão, minhas unhas estão quebradiças, minha pele está ressecada, será que isso cai a ficha em alguém por aí? Eu estou me sentindo estranha, melancólica, e não tem motivo para isso, porque eu sou uma pessoa feliz, tenho um marido maravilhoso, tenho filhos maravilhosos, minhas noras, meus genros são maravilhosos, financeiramente eu estou muito bem, e eu me sinto triste, eu me pego chorando de vez em quando, né? Então nós vamos discutir hoje isso, porque quando eu começo a atender esse tipo de paciente e coloco a ideia de que possa ser a tireoide, a primeira coisa que eu ouço é: não, doutor, desculpa, mas eu já fiz todos os exames e minha tireoide está normal. O médico já me falou que está tudo normal. Será que está tudo normal mesmo? Né? Como é que a diferença de avaliação que faz com que eu imagine que não está tudo normal? Então, como é que eu abordo esse paciente? Como é que são as queixas desse paciente? Muita coisa nós vamos discutir aqui. O assunto é tão extenso, gente, que eu acho que nós vamos ter que ter uma continuidade. Hoje não vai dar para falar tudo, né, sobre tireoide. Mas estou vendo aqui, tem pacientes meus que sabem, que perceberam a importância da tireoide e como é profundo e delicado uma avaliação perfeita. E quais são os exames que precisam ser feitos para que a gente tenha um bom diagnóstico dessa tireoide, se ela está funcionando ou não. Então, a gente tem que entender o funcionamento. Então, vocês vão hoje ter uma noção do funcionamento da tireoide, as suas relações com as outras glândulas, como funciona esse controle, para que a gente possa entender se você é ou não um portador de uma disfunção tireoidiana. Quando a gente pensa em tireoide, a gente já pensa direto no quê? Num defeito na glândula tireoide. E realmente, no século passado, antes de a gente começar a acrescentar o iodo no sal, a principal causa de hipotireoidismo era devida ao quê? À falta de iodo. O iodo é importantíssimo para a formação dos hormônios tireoidianos. Então, essa falta de iodo levava também a uma deficiência de funcionamento da tireoide, até o enlarjamento, o engrandecimento dessa glândula, de maneira que a glândula ficava aumentada. Isso se chamou de bócio. Aí nós começamos a suplementar o sal, colocar o iodo no sal, e aí esta política fez com que este bócio se tornasse cada vez mais raro. Agora, hoje, no começo deste século, um século depois, é absurdamente impressionante como deixou de ser o iodo a principal causa de distúrbios tireoidianos para ser a tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que ataca a sua própria tireoide, e isso está alarmantemente aumentando ano após ano, tá? Então, vamos começar a entender uma coisa. A tireoide está dentro de um eixo que inclui outras duas glândulas importantes, o hipotálamo, a hipófise e a tireoide. Então, esse eixo hipotálamo, hipófise, tireoidiano, ele conversa o tempo todo com a circulação dos hormônios, quer dizer, os hormônios circulantes informam tanto o hipotálamo quanto a hipófise se os níveis hormonais estão adequados ou não, através de um ciclo que nós, cientificamente, chamamos de ciclo de feedback. Então, o que acontece? Os hormônios circulantes da tireoide, quando eles começam a cair, emitem um sinal de alerta lá para o hipotálamo, e lá no hipotálamo ocorre a liberação de um hormônio chamado TRH, Tyrotropin Release Hormone, que é o hormônio liberador de tireotropina. Quem é a tireotropina? É um outro hormônio produzido já na hipófise
A tireotropina, ou o TSH, é liberado pela hipófise e vai atuar sobre a glândula tireoide, estimulando a produção dos hormônios tireoidianos. Então, nós já vemos aí que, quando eu vou avaliar tireoide, eu não posso pensar apenas na glândula em si. Eu tenho que pensar num sistema complexo hormonal que inclui várias etapas. Se algumas outras etapas também não estiverem funcionando adequadamente, eu também posso ter problemas ligados à tireoide. Me interessou esta live. É isso aí. Vamos em frente. Nós vamos falar um pouco desta maravilhosa glândula e o que eu tenho descoberto ao longo desses últimos 10, 15 anos. Né? A tireoide, gente, ela produz principalmente um hormônio chamado T4. O que é o T4? É um hormônio que possui 4 átomos de iodo ligados a ele. Além do T4, a tireoide também produz um pouquinho de um outro hormônio chamado T3. A grande proporção de hormônio produzido na tireoide é o T4. Um pouquinho do T3. O T3 é o hormônio importante da tireoide. T4 não é o hormônio que faz a coisa acontecer. Então, é a conversão do hormônio T4 para T3 que me importa. O T3 que é produzido na tireoide, ele vai agir no corpo também. Mas, grande parte do hormônio T3 não é produzido lá na tireoide, é produzido em órgãos periféricos. Olha que coisa interessante. Então, T4 e T3 são produzidos na tireoide, T4 em maior quantidade. E aí o que acontece? No rodar, ao cair na circulação e rodar pelo corpo, essa grande quantidade de T4 vai ser convertida em T3 na periferia do corpo. Olha, quando eu falo isso, muita gente fala, doutor, você acredita em Deus? Eu acredito, porque eu acho que o cara era um alquimista maravilhoso. Ele se preocupa com a formação dos hormônios e com a inteligência do processo. Então, gente, veja só, T4, como não é o hormônio principal, ele pode rodar pelo corpo sem ser desgastado, sem ser consumido desnecessariamente. Em alguma região do seu corpo, eu tenho necessidade de T3. Então, o que acaba acontecendo? Entram em ação enzimas, nós vamos falar dessas enzimas já, que vão retirar um iodo deste T4 e transformá-lo em sua forma ativa T3. Olha como o engenheiro maior é um cara super, mega inteligente. Ele tinha que ser o pai de todos mesmo. Sendo T4, eu não estou desperdiçando isso, porque nas regiões em que está tudo bem, eu não preciso converter T4 em T3. Nas regiões em que isto não está ocorrendo, aí eu vou precisar convertê-lo sim em T3. Se esta região está na ponta do dedão do seu pé direito, é ali que vai ocorrer o quê? Uma expressão dos genes que produzem uma enzima que vai retirar um iodo do T4 e ativá-lo em T3. E ali, localmente, o T3 vai atuar. Mágico e maravilhoso. Se vocês não acreditarem nisso, é porque vocês não querem, porque é lindo, é uma coisa assim de inteligência suprema. É aquele momento, gente, em que eu olho e falo assim, puta Deus, você é demais, eu sou seu fã, porque, cara, como você pensou nisso? Só que o homem quer ser esperto, e às vezes ele deixa passar batido. Gente, a quantidade de sintomas que podem estar relacionadas com a tireoide é enorme. São mais de 300 sintomas que você pode estar atrelado à tireoide. Só que assim, às vezes a gente não faz a ligação desses sintomas com uma hipofunção tireoidiana, até porque muitos desses sintomas podem estar relacionados a outros problemas. Então, eu preciso ouvir meu paciente, eu preciso entender o que meu paciente está colocando para mim. Por isso que eu falo às vezes, olha, pelo que a senhora está me contando, a senhora está com algum problema de tireoide.
Boa noite, boa noite. A senhora está com algum problema de tireoide. Então, mas, doutor, por quê? Porque a medicina convencional adotou um único exame, claro que ela tinha que fazer isso, para definir se você está com a tireoide funcionando ou não. Esse exame é o TSH. Quando muito, eles pedem um T4 livre, né? Um T4, T3, só que nós temos uma avaliação, e nós vamos dizer isso daqui a pouquinho, nós vamos ver como é que a gente faz um bom diagnóstico de tireoide. E quando eu adotei o TSH como referência, além dele ter uma ampla variação, ele vai de 0,40 a 4 ponto alguma coisa, não preciso decorar esses números, eu fico preocupado quando eu falo número, porque o pessoal fala, está muito científico. Não, tem que ter uma margem grande, de 0,4 até 4 ponto alguma coisa. Ok. Então, eu só vou dar valor se ele sair dessa faixa de referência. Já falei várias vezes a vocês aqui que essa coisa de faixa de referência é esquisita, porque é um dado estatístico que cada laboratório tem o seu. E outra coisa curiosa é assim, aqui no Brasil, principalmente, quem vai parar no laboratório para fazer exames, em sua grande maioria, são pessoas que estão com problemas de saúde. Raramente você tem aí um ou outro paciente que fala, não, eu quero fazer um check-up, eu quero ver como é que eu estou saudável, eu só quero ver se eu estou bem ou não. Ok. Então, eu tenho uma amostragem, a estatística, meio compromissada, não? Porque este povo que está lá, muitos talvez estejam até com problemas de tireoide e nem saibam que estão. Então, é aquela coisa de eu adotar a estatística como um dado relevante para analisar se eu tenho saúde ou não. Então, a gente tem que olhar o exame, sim, mas a gente tem que olhar para o paciente, a gente tem que olhar o quê? A história clínica desse paciente, para ver se ele realmente tem algum problema que possa... Boa noite, pessoal do YouTube, boa noite. Então, como eu falei, nós temos mais de 300 sintomas que podem estar correlacionados ou não à tireoide. Mas existem mais ou menos uns 6 sintomas clássicos, né, que eu diria que são assim, os clássicos sintomas de problema tireoidiano, que são o quê? A fadiga. Eu posso dizer que temos o bócio, que, como eu falei, que é aquele aumento da glândula tireoide, o ganho de peso. As pessoas têm ou ganho de peso ou dificuldade em perder peso. Aquele paciente que chega e fala assim, doutor, eu me esforço demais para perder peso, faço um sacrifício danado, estou comendo miséria, estou ralando na academia, corro 16 quilômetros além da academia, todo dia, e não consigo perder peso. Ou o paciente que tem aquelas extremidades frias, ou o paciente que refere que está perdendo cabelo, com queda capilar. E, finalmente, o sexto, que seria a constipação. Esses são os sinais clássicos, são os mais óbvios, né? Que a pessoa acaba referindo e você já começa a falar, opa, eu tenho alguma coisa. Boa noite aí o pessoal do YouTube. Agora, existe uma infinidade de outros sintomas que não estão diretamente relacionados só à tireoide, né? Principalmente agora em tempos pós-Covid. Por exemplo, quando eu falo aí em brain fog, nevoeiro cerebral, hoje nós temos um síndrome pós-Covid, que nós falamos aí na última live, cujo principal sintoma, além da fadiga, é o quê? O nevoeiro mental, aquela confusão mental. Então, nós temos que ter um critério muito grande para entendermos aonde colocar este paciente. Não é só olhar o ultrassom da tireoide e pensar no TSH. Nós temos outras estruturas que estão amplamente relacionadas e que podem, sim, realmente manifestar alguma alteração que sugira que eu tenha na minha frente um paciente com problema tireoidiano. Por exemplo, distúrbios do humor. Como eu falei, paciente que chega no consultório e acaba dizendo para você que está triste, com uma melancolia, ou até já fez tratamento para depressão, está tomando medicação para depressão e sente que não está melhorando, né? Maria Lázara, tenho tudo isso, poucos cabelos e não emagreço fácil. Pois é, então vamos fazer uma análise disso. E com certeza, Maria Lázara, pode ser que esta questão
cognição, do humor, né, esteja mexendo também com você. Quando eu falo cognição, humor, então eu falei do humor, uma tendência à depressão, à melancolia, à tristeza, mas também dificuldade de memória, não consegue lembrar direito, tá, as questões, sabe, aquela coisa que dá um branco, doutor, me dá um branco, de vez em quando minha memória está péssima. Outra coisa que eles reclamam muito é o foco, a atenção. Eu não estou conseguindo fixar minha atenção, doutor, eu não consigo estudar. Eu tenho pacientes que vêm, que estão fazendo concurso, prestando concurso, da queixa maior, eu não estou conseguindo fixar minha atenção, minha capacidade de retenção do estudo, do conhecimento que eu estou tentando adquirir, está muito difícil. Então, esses estão relacionados a mexer com os hormônios, com os neurotransmissores também. E é uma coisa assim, de dupla via. Os dois principais neurotransmissores que podem estar relacionados com o hipotireoidismo são a serotonina e a dopamina. Numa via de duplo sentido. Ou seja, o hipotireoidismo existem trabalhos mostrando pacientes com hipotireoidismo que têm um decréscimo na concentração de serotonina, mas também o decréscimo da serotonina pode levar a um decréscimo de produção de hormônio tiroidiano. Olha que coisa interessante. A dopamina, a mesma coisa. Então, aqui nós abordamos a esfera do sistema nervoso central, cognitiva. Mas vamos para outro sistema. Vamos pegar, por exemplo, o sistema digestivo. Boa noite, boa noite. O sistema digestivo. O sistema digestivo, o clássico é o quê? Primeira queixa que todo mundo me coloca, constipação. Doutor, olha, fazer cocô é um negócio difícil, né? Meu resultado que eu fiz a 2B TSH está entre 2,58, valores 0,27, referência 4,2. Ah, tá, valores de referência, 0,27 a 4,2. Então, alguns autores, não era para eu falar isso agora, mas só para deixar ali mais ou menos, alguns autores costumam dizer que assim, uma tireoide normal tem que estar entre 2 para baixo de TSH. Algumas escolas um pouco mais rigorosas até consideram 1,5 para baixo, tá? Isso é muito pouco, não é assim que eu avalio, mas, grosso modo, realmente eu acho que você pode estar com uma tireoide não funcional. Mas eu estava falando do aparelho digestivo. Boa noite, Vera. Boa noite. Eu estava falando do aparelho digestivo, então falei da constipação. O risco de infecções intestinais e parasitas. Sabe por quê, gente? Olha que coisa interessante. O hormônio tiroidiano, ele ativa todo o metabolismo, ele está relacionado com cada órgão e sistema do corpo. Sabe o que acontece no aparelho digestivo? Lá no estômago, com o hipotireoidismo, a capacidade de produção de ácido do estômago acaba diminuindo. Então, nós começamos a ter um estômago mais alcalino. Eu vejo aqui que nós temos aí verdadeiros frequentadores de lives com outros lindos colegas que a gente tem que estão passando seu conhecimento também. E você já deve ter ouvido falar que a diminuição do pH estomacal, o aumento do pH, a diminuição da concentração de ácido no estômago, propiciando a alcalinização do suco gástrico, propicia um crescimento bacteriano, principalmente lá no intestino delgado, causando uma síndrome interessantíssima chamada SIBO, Síndrome do Crescimento Bacteriano do Intestino Delgado, supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, olha que coisa interessante. Eu estou com hipotireoidismo, eu perco a capacidade de produção de ácido no estômago, eu começo a ter uma superprodução, uma passagem de bactérias que normalmente não passariam, porque o ácido do estômago é exatamente para isso, para fritar todo elemento nocivo que possa vir através da nossa boca. Isso não ocorre mais, e isso vai propiciar o desenvolvimento de infecções intestinais e também do desenvolvimento de parasitoses intestinais. O ácido no estômago, por sua vez, também é super, mega, hiper importante para a produção dos hormônios tiroidianos. Então, olha por quê? Porque quando eu tenho a diminuição do ácido, fatalmente eu vou ter um mau processo digestivo. O processo digestivo começa no estômago, começa na boca, quando a gente mastiga, já mistura algumas enzimas digestivas, né, lá na boca, mas quando chega no estômago, eu preciso do ácido para quebrar esses nutrientes. E aí é que ocorre o problema. E aí eu começo a ter deficiências nutricionais que podem envolver o ferro,
que pode envolver o ácido fólico, o folato, que é a vitamina B9, o zinco. Nós vamos ver que o zinco, o ferro são super importantes, o folato também, para a produção dos hormônios tiroidianos. Nossa, eu estou esquecendo de me dar um branco. É isso mesmo. Não, vamos consertar isso, Bia. O cálcio, a vitamina D, a vitamina A, a vitamina B12, todas essas vitaminas começam a ter deficiência. Eu vejo muito, quando eu estou avaliando o meu perfil metabólico do meu paciente, eu noto que muitos pacientes têm um ácido fólico baixo, um zinco no limite inferior, o mais baixo possível, né? Quase. Ontem mesmo eu peguei um paciente com zinco abaixo do índice normal. Nós vamos ver a importância disso já já. Mas o selênio e o zinco são ativadores enzimáticos de enzimas que vão fazer a conversão dos hormônios tiroidianos. Então, se eu tenho deficiência de zinco, se eu tenho deficiência de selênio, eu vou ter problema tiroidiano. E não necessariamente a glândula precisa estar doente. Sacou, bicho? Então tá. Mas outras queixas do aparelho digestivo pode ser assim, a formação de gases. Eu estou estufado, quer dizer, se eu tenho muito gás, eu acabo ficando estufadão, né? Vocês estão me ouvindo? Então, às vezes me dá aqui uma mensagem que alterou o microfone, mas vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Ninguém falou nada, mas deixa eu dar uma checada aqui para ver se está tudo tranquilo. Alguém pode falar se está me ouvindo bem? Acho que sim, né? Ok. Tá, aqui está funcionando. Estão me ouvindo. Ok, obrigado, Raquel. Então, a formação de gases, o estufamento. Quando tem estufamento, às vezes pode dar um dolorimento intestinal, porque eu já começo a ter aquela proliferação bacteriana, eu começo a ter inflamação intestinal. Eu posso ter aquela coisa de fezes endurecidas, começa a ter mau hálito, começa a ter um apetite reduzido. Olha quanta coisa que... Lembra que eu falei? São mais de 300 sintomas. Todos esses sintomas me chamam a atenção, né? Aquela sensação de que você comeu um pouquinho, mas parece que você está estufado, né? Você está... Então, só na área digestiva nós temos todos esses sintomas. E agora, quando a gente vai para a pele? Então, primeiro, falei lá dos primeiros sintomas da pele seca. Mas a gente pode ter outras manifestações na pele que podem significar problemas com a tireoide. Por exemplo, o eczema. O eczema, uma cicatrização de ferida que demora, uma ferida que não consegue se cicatrizar adequadamente. Muita gente fala, doutor, olha, eu estou cheio de hematominha, que surge assim sozinho, às vezes o próprio trauma de estiramento, de contração da musculatura acaba rompendo, ele amanhece com os hematomas. Então, isso, opa, peraí, deixa eu ver, eu tenho que olhar bem essa tireoide. A retenção hídrica. Além da retenção hídrica, nós temos uma coisa muito interessante no hipotireoidismo, agora nós estamos falando do hipotireoidismo, que é o mixedema, é o depósito de uma substância muito polissacarídea abaixo da pele. Então, o que acontece? A pessoa começa a inchar, ficar diferente, endurecida. Então, você olha para o rostinho do paciente, às vezes você vê aquele rosto mixedematoso. Se o hipotireoidismo é muito grande, ele chega a formar o quê? Aquela face de lua cheia, ele fica assim, bonitinho, né? Outra coisa na pele é as unhas quebradiças ou frágeis. Então, a pessoa fala, doutor, vovó Fit, olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Então, unhas frágeis e quebradiças, a pele seca, a eczema, são sintomas relacionados ao tegumento. Franklin, misericórdia. Olha quanto sintoma que a gente não pensa. Aumento das dores, agora já vamos para o músculo esquelético, aumento das dores no músculo e nas articulações. Gente, hipotireoidiano começa a ter dor em músculo e articulação. Quem é que você pensa quando você tem dor muscular generalizada? Às vezes chega ao cúmulo e a pessoa fala, não consigo que pegue em mim. Qual a doença que vocês pensam? Alguém chuta? Começa com FI. Fibro
fibromialgia. Então, nós temos aí uma alta incidência de hipotireoidismo entre os pacientes fibromiálgicos. E outra coisa interessante que eu vi ao longo... Doutor, obrigado pelo tempo. É normal perder o apetite e emagrecer muito com Hashimoto, mas vamos chegar lá, só um pouquinho. Então, assim, o fibromiálgico, às vezes, diagnosticado como fibromialgia, na realidade, ele é um hipotiroidiano. Aconteceu comigo em algumas situações, os pacientes que já vieram rotulados, não, doutor, eu tenho fibromialgia. Por quê? Porque fibromialgia é difícil diagnóstico, mesmo na medicina convencional. Então, o paciente já vem com aquele rótulo fibromialgia. Eu começo a avaliar, eu vejo que há toda uma manifestação clínica de hipotireoidismo. E quando a gente começa a intervir, nós vamos falar também sobre a abordagem, não sei se vai ser hoje o tratamento, porque tem muita coisa para eu falar, gente. Eu quero que vocês saiam entendendo, assim, para dizer, doutor, não concordo, eu tenho hipotireoidismo, sim. Quando alguém falar que você está bem. Mas, que quando você corrige o hipotireoidismo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o paciente melhora, ou seja, provavelmente ele era um equívoco diagnóstico, ele não era um fibromiálgico, ele era sim um hipotireoidiano, e que com a correção, com o tratamento, acabou melhorando. Mas dentro do músculo esquelético, claro que a fibromialgia também faz parte do quadro. Muitos pacientes fibromiálgicos têm problemas também como fibromialgia, com hipotireoidismo, perdão. Outro negócio interessante é a questão da fadiga, né? Fadiga é um negócio que agora, principalmente, nos tempos pós-Covid, nós temos que ter muito cuidado para avaliar o paciente que se queixa de fraqueza. Porque nós temos que afastar várias coisas. Que outras coisas podem gerar fraqueza? Olha, deficiência de ferro pode gerar fraqueza. Né? Se o paciente está com déficit de ferro, ele vai ter o acúmulo, por exemplo, a ferritina vai ficar num valor bem inferior, ele vai ter o que eu chamo de uma anemia fictícia, porque no hemograma ele não tem anemia, nenhum sinal que manifeste, mas ele já pode estar tendo sintomas, porque os depósitos de ferro que ele tem estão faltando. Outra coisa que eu tenho que afastar, e que, olha só, deficiência de ferro ajuda a formar hipotireoidismo. O ferro é importante na produção dos hormônios tiroidianos. Olha. Outra coisa é a deficiência de vitamina B12. E a deficiência de vitamina B12, ela também está relacionada ao hipotireoidismo. Então, assim, é o tipo de coisa que eu tenho que pensar que pode ser e que pode estar se somando ao efeito do hipotireoidismo. Olha só que interessante. Eu não falei para vocês que o hipotireoidismo diminui a quantidade de ácido no estômago? A vitamina B12, que vem da nossa alimentação, principalmente através da carne, né? Os vegetarianos veganos não gostam muito disso, mas é uma verdade, né? Eu preciso ter um estômago ácido para quebrar a vitamina B12 que está lá na carne, torná-la disponível. Depois eu preciso ter o fator intrínseco que é produzido lá no estômago para dar mãozinha para a vitamina B12, para que juntos, ao descerem lá numa porção do intestino delgado, intestino fino, chamada ilho terminal, ela ser absorvida lá no ilho. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter ácido no estômago. Então, olha que coisa interessante. A vitamina B12 faltando me dá fraqueza. Vitamina B12 faltando pode mexer com meus sintomas cognitivos. Pode me dar falta de memória, pode me dar uma tendência à depressão. Então, às vezes, quando eu estou tratando uma depressão, se o paciente tem concomitantemente níveis baixos de vitamina B12, eu tenho que repor a vitamina B12 para esse paciente. Eu não vou pensar só, eu quase não uso mais, geralmente esse paciente já vem para mim usando um antidepressivo. Mas quando você começa a olhar dessa forma um pouco mais holística, você começa a entender, fala, pô, o cara olhou só a parte de depressão. Se eu tratar a tireoide, porque ele está hipotireoidiano, se eu melhorar a questão da vitamina B12, eu posso melhorar essa depressão, esse desânimo, essa falta de energia. Se eu melhorar a tireoide, se eu melhorar o ferro, se eu melhorar a vitamina B12,
Então, outra coisa interessante na fadiga do hipotireoidismo é o formigamento e a dormência, tanto em membros superiores como nos membros inferiores. Então, eu tenho que estar ligado a isso. Quando eu pego pacientes com queixa de fraqueza, eu também tenho que afastar uma outra coisa, a apneia do sono. A gente não dava valor para essa questão da apneia do sono. Apesar de que também, olha como a coisa é entrelaçada. Então, é uma sintonia fina. Eu me sinto ali um mágico, né? Mexendo nos botõezinhos, sintonia fina, sintonia grossa, para que você ajeite o paciente de uma forma bacana em todos os sentidos. Mas a apneia do sono, ela pode estar presente no paciente hipotireoidiano, mas ela também, em pacientes obesos, em pacientes outros, a apneia do sono também pode levar a queixas de fadiga. Então, eu tenho que afastar o diagnóstico, ver se o paciente está tendo, porque se ele está hipotireoidiano, ele pode estar tendo também a apneia do sono, e esta apneia do sono ligada ao hipotireoidismo acaba melhorando quando o paciente começa a tratar uma coisa muito comum. Nossa, doutor, meu marido, quando dormia, me dava susto. Eu não conseguia dormir porque ele deitava e ficava parado durante um tempo, ele começava a respirar de novo. Agora que começou a tratar, graças a Deus, ele está dormindo melhor, ele está respirando melhor. Então, o que a gente tem que ter aqui, olha, um baita de um detector de sintomas, e isso tudo, claro, aliado a uma bateria de exames que vai me montar um mapa metabólico que me permita ver o que está acontecendo com esse paciente. Não se trata apenas de eu ver um hemograma, uma ureia e uma creatinina, eu preciso ver outras coisas, como já falei aqui um monte, vitamina B12, o ácido fólico, o ferro, o zinco, o selênio, olha quanta coisa precisa ser vista. Porque tudo isso vai influenciar. Boa noite, a minha pergunta aqui. Ah, tá. Eu vou chegar lá, gente. Então, assim, muitas vezes a gente vê uma combinação dessas coisas, né? Eu vejo muito uma combinação, assim, a fadiga aliada à parte cognitiva. Então, o paciente se queixa muito de fadiga e de nevoeiro mental, de fadiga e depressão, de fadiga e sensação de falta de concentração. É muito comum isso, gente, é muito comum. Outra coisa interessante, a síndrome de ovários policísticos. Tem muito pesquisador que acredita que, boa noite, que a síndrome do ovário policístico possa facilitar o surgimento de um hipotireoidismo. Muito difícil o hipotireoidismo, embora existam algumas pessoas que defendam isso, causando a síndrome de ovário policístico. Mas o que eu faço quando eu estou diante de uma paciente com síndrome de ovário policístico? Eu atuo em todos os setores. Eu vou tratar a tireoide dela, porque provavelmente ela possa estar, então aí sim, a síndrome de ovário policístico pode facilitar o hipotireoidismo. Então eu vou tratar esse hipotireoidismo, mas eu vou tratar também a resistência à insulina, que a gente sabe hoje que está muito enrolada na gênese da síndrome de ovário policístico, vou corrigir as vitaminas e vou também atuar no desbalanço hormonal. Então, aí eu fecho o ciclo. Outra coisa interessante, há uma grande correlação, boa noite, há uma grande correlação entre hipotireoidismo e infertilidade. Gente, o T3, ele é essencial para a reprodução e para ocorrer uma gestação adequada. Ele é importantíssimo. Então, muitas vezes, já peguei pessoas com problemas de fertilidade em que a correção do quadro de hipotireoidismo acabou gerando uma melhora do quadro de infertilidade. Então, você está diante de um paciente com infertilidade, seja ele masculino ou feminino, lembrando sempre que o hipotireoidismo ainda é mais predominante nas mulheres, mas vocês não podem deixar de pensar se esta pessoa não está com um problema de hipotireoidismo. Não é interessante isso, gente? Gente, hoje eu não vi a hora de chegar para a gente poder conversar sobre isso, porque
abre-se um leque maravilhoso, né? Meu marido tem essas paradas à noite quando dorme e ronca muito, e tem dono de, dono de 10 a 15 minutos, não entendi o dono de 10 a 15 minutos. Mas, olha só que interessante. Veja como está o peso dele, Maria Lázaro. Veja, não estou dizendo que toda a síndrome, a apneia do sono seja causada aí por hipotireoidismo. Pode ser, tá? Pode ser. Eu estou vendo cada vez mais homens com problemas de tireoide. É impressionante, principalmente com a tireoidite Hashimoto. Tá? Outra coisa, já que eu falei de infertilidade, também abortamentos. Então, o hormônio da tireoide, ele é necessário para um perfeito desenvolvimento fetal. Então, se eu estou com um hipotireoidismo, a chance de eu desenvolver um abortamento é muito grande. E falando em mulheres, há aquela coisa da síndrome pré-menstrual, né? Quer dizer, aquelas mulheres que, além de terem um ciclo totalmente irregular, sofrem, mas sofrem barbaridade durante os seus períodos menstruais, que, além de serem difíceis de serem previstos, acabam sendo acompanhados de um quadro de dor, né? Então, sempre está com problema menstrual, Bruno Landim, grande querido amigo, bem-vindo, né? Ferro 68, selênio 86. O ferro, alguns autores querem até acima de 70, 68 não está ruim. O selênio está numa dose razoável, mas não é só isso, tá, Vera? O B12, você vê, você já pode pensar em dar uma diminuída aí, porque já deu uma subida bacana. Então, a síndrome pré-menstrual também eu tenho que estar me ligando se a pessoa tem esses quadros, sexo feminino com irregularidade menstrual, com sofrimento, com TPM importante, eu tenho que dar uma olhada também na tireoide desta pessoa, né? Ferritina de 40 eu já acho que está meio abaixo. Agora, tudo isso, gente, assim, é uma coisa muito individual, tá, Frank? A Roseli que falou. Roseli, quem tem hipotireoidismo e fez esterectomia, os cuidados são maiores? Não é que os cuidados são maiores, os cuidados são os mesmos. Agora, como você fez uma esterectomia, você vai mexer no seu eixo hormonal. Então, manter o equilíbrio é uma coisa muito importante. E esse equilíbrio é feito como uma consulta periódica no seu médico, avaliando do jeito certo a sua tireoide, avaliando os demais hormônios, vendo como é que está o equilíbrio. Você fez uma esterectomia. Agora, essa esterectomia poupou os ovários, ou seja, Franquileia, os seus ovários provavelmente devem estar aí, senão você teria mencionado, arranque também os ovários. Então, o eixo hormonal está lá. O que você tirou foi só o útero, aparentemente. Estou chutando. Então, a coisa não está tão ruim. Agora, em algumas situações, a pessoa também perdeu, aí tem que fazer reposição, tem que corrigir tudo isso. Tá certo? Até aí, tudo bem. Eu estou adorando as perguntinhas que vocês estão fazendo. Deixa eu ver aqui nos outras redes. Quando eu paro assim, gente, tem ovários e colo ainda. Isso aí. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Tá, não, isso eu vou falar agora, gente. Calma, vocês são o povo acelerado, né? Antigamente, as pessoas que têm hipotireoidismo estavam relacionados com o iodo, e geralmente tinha um hipotireoidismo grave. Hoje, a condição da tireoide, ela muitas vezes é imperceptível, assim, não é tão grave como já foi. Então, o que acaba acontecendo? Passa batido, né? Ou é ignorado totalmente, então a pessoa que está, tipo, com uma depressão, ela vai queixar no médico, mas ele vai achar que ela está deprimida, mas ele não vai pensar na tireoide dela. Na avaliação integral, quando a gente faz uma avaliação um pouco mais holística, eu me preocupo. Pô, você teve síndrome do pânico, você teve depressão, como é que é essa história? Na sua família tem muita gente com depressão? Então, houve, nas últimas décadas, uma mudança significativa na causa do hipotireoidismo. Era a questão do iodo e passou agora por uma taxa assim, absurda de tireoidite de Hashimoto. Eu estava vendo até uma live ontem,
onde estava sendo mencionado isso, né? O colega que estava falando com o outro colega, ele mencionou que está realmente presenciando um aumento importante dos casos de tiroidite de Hashimoto. Olha que mudança, né? De um século para o outro. É claro que aqui, o que a gente pensa? A gente pensa tudo ansioso, doutor Renato. Não, tudo bem, mas o pessoal quer perguntar, né? Então eles vão mandando pergunta. Não é ansioso, não. Mas assim, olha como mudou, né? Que perfil diferente e bate com o nosso perfil de estresse atual. Olha agora, eu estou estressadíssimo, estou super preocupado. Gente, passamos 2 anos com uma pandemia, né? Agora começa lá o danado do Putin querendo invadir lá a Ucrânia. Meu Deus do céu, a gente não tem paz, quer dizer, e aí você fica pensando o que os Estados Unidos vai fazer, o que a Europa vai fazer e tal, né? Bom, eu não estou aqui para discutir política, mas não me preocupa, eu sou um ser humano, eu estou preocupado. Importante é vocês entenderem, a vovó perguntou aqui, vovó Fit perguntou, hipertiroidismo em homem tem os mesmos sintomas? Geralmente tem, tá? Geralmente tem. Por exemplo, a questão da cognição, a questão da memória. Homem não é muito bom para perceber queda de cabelo, nem unha quebradiça. É menos comum e também eles não prestam muita atenção. Homem, para isso, é péssimo, né? Mas costuma ter os mesmos sintomas, sim, vovó. Eu costumo pegar muito problemas de memória, problemas de dificuldade de atenção, o ganho de peso, ou a dificuldade em perder peso, né? É muito comum. Qualquer deficiência hormonal da tireoide pode diminuir, então, a função dos órgãos do corpo. Isso que é importante você entender. Como resultado, essa baixa função da tireoide, ela pode se manifestar como uma enorme variedade de sintomas que normalmente não são classicamente colocadas no hipotireoidismo. E aí que a coisa complica. Porque o paciente acha assim, bom, já avaliei, estou vendo que eu não estou com hipotireoidismo, então o que eu tenho? Eu estou com depressão. Relato de caso. Essa era uma senhorinha que veio já usando 3 antidepressivos, o colega queria colocar um 4º antidepressivo, e dentro da minha avaliação acabou vindo, elas questionaram o colega, puxa, doutor, mas mais uma droga? Ele se enfesou, ficou bravo, falou que então vocês não estão querendo a minha avaliação, se estão duvidando, procurem outro médico. E acabou vindo por mim, através de uma indicação de uma amiga, eu fiz toda uma avaliação e cheguei à conclusão, discutindo tudo que eu já discuti com vocês aqui, que essa senhorinha poderia estar realmente em quadro de hipotireoidismo. Note que mulheres, principalmente, ao envelhecerem, começam a ter um decréscimo de função, tá? A ponto de ser uma discussão aí que se trata ou não trata, quando trata, no velhinho é uma questão toda delicada. Mas nesse caso, após a minha avaliação, eu achei que ela estava hipotireoidiana e que o problema maior dela talvez fosse exatamente esta falta dos hormônios tireoidianos. Comecei a fazer a reposição. Essa mulher me veio há 5 anos, hoje ela continua sendo minha paciente, estava tomando 3 medicamentos, a 4ª não foi introduzida, porque o médico falou que não ia fazer mais nada. Então, com 3 medicamentos, hoje continua sendo minha paciente e não usa nenhuma medicação para depressão. Ou seja, esta depressão estava relacionada a um hipotireoidismo, ela tinha níveis de vitamina B12 extremamente baixos, o ferro dela estava extremamente baixo, ela tinha ácido fólico muito baixo. Então, todo um trabalho de recuperação de sua alimentação, um auxílio com enzimas digestivas para um melhor aproveitamento do processo digestivo, a reposição, enquanto isso não ocorria, a reposição através de suplementos para que eu pudesse recuperar vitamina B12, ferro, selênio, zinco, que todos estavam níveis muito baixos. O tratamento da parte intestinal, porque ela estava inflamada no intestino, outra live que nós vamos ter, nós vamos falar sobre inflamação intestinal. Como é que trata isso? Como é que se aborda a inflamação intestinal? Como é que se reconhece a inflamação intestinal? O famoso leaky gut, o intestino permeado, né?
Muito bem. Então, o que aconteceu com essa senhorinha? Ela melhorou, ela ficou bem e está bem até hoje. Dá as suas escapadas, como toda boa velhinha, vocês sabem que eu adoro minhas velhinhas, eu estou já com uma relação completa de todas que eu quero cozinhar em óleo, eu vou fazer em azeite de oliva, é claro, mas eu estou com uma relação aqui, mas ela, mal, ela está seguindo e ela melhorou muito, a qualidade de vida melhorou sobremaneira, e elas ganham em quê? Em tempo, extensão da vida. Tá? Lembre-se, a correção dos fatores de estilo de vida acrescenta anos à sua vida. Anos com saúde. Então, boa noite. Quando se tira totalmente a tireoide, no meu caso, cirurgia aguardando, você vai ter que fazer a reposição artificial, porque você precisa dos hormônios tiroidianos, do hormônio tiroidiano, que no caso é o T3. A reposição convencional vai ser feita através do T4. Então, conselho que eu dou a você, Rosana Estrela, avalie o global do seu corpo. Por quê? Você precisa estar muito bem. Uma vez retirada a sua tireoide, ok, mas assim, Big Mac, quarteirão com queijo, pizza, quibe, esfirra, pastel, coxinha, guaraná, Coca-Cola, Big Mac, etc, etc, etc. Acho bom você começar a rever isso, porque você tem que estar com um sistema de conversão desses hormônios muito bom. Lembra que eu te falei, você vai tomar uma medicação chamada T4. Quem é o cara importante da tireoide? T3. Como é que isso ocorre? Na periferia do corpo, né? E precisa de uma enzima que faça isso. Então, se você estiver inflamado, nós vamos chegar lá, se você estiver inflamado, se você estiver com deficiência desses nutrientes, então operou a tireoide por N motivos, e aí você continua tendo uma alimentação, por exemplo, muito lixo, junk food, você vai ter problemas, vai ter dificuldade de ajustar os seus níveis de tireoide pós-cirúrgico. Agora, fez uma correção? Puta, vai ser maravilha. Vai ser maravilha. O T4, lembre-se, você vai tomar um pouco de dinheiro, vai descer lá no seu intestino, precisa ser absorvido. Se você tiver com inflamação intestinal, uma parte será absorvida, outra parte não. Depois que ele é absorvido, você precisa ter um fígado bom. Se você tem uma alimentação boa, todo o processo do fígado vai estar bem funcionando. Temos a parte de detox do fígado. Fase 1, fase 2, fase 3. Então, o que nós precisamos? Precisamos de um fígado trabalhando. Se você está comendo, por exemplo, um excesso de carboidrato, muito pão, muita massa, muito quibe, muita esfirra, muita coisa que gera glicose, isso vai aumentar a insulina média do seu corpo, que vai aumentar um processo chamado de lipogênese de novo, que vai começar a acumular gordurinha no seu fígado. Esse fígado gordo não vai fazer um detox adequado, vai atrapalhar. Então, olha, entendeu? Então, não se trata só de operar, você vai operar porque chegou num ponto que só a cirurgia vai resolver seu problema. Mas o que você pode fazer para, depois da cirurgia, ter um resultado excelente? Então, melhorar a sua alimentação, melhorar o seu período de sono, ter uma atividade física, cuidar, né, de você de uma forma que muita gente não está fazendo hoje. Então, gente, voltando lá para a velhinha, o que ficou claro? Se a gente não tem a tireoide suficientemente funcional, nós vamos ter uma ação muito importante lá no cognitivo e lá no humor desta pessoa. A baixa função de tireoide pode sim levar a uma depressão, pode sim levar a ansiedade. Não é o T4 reverso, né? Tá, peraí, deixa eu ver aqui o que você está perguntando. Eu não entendi porque eu aqui fui, disse que não tem necessidade de fazer o T4 reverso e o T3 livre. Por favor, explica, por que precisa medir T3, T4? Então, bom, vamos falar agora aqui só para resolver a tua questão, Roseli. Na verdade é o seguinte, na medicina convencional, o que o pessoal acha é assim, a afinidade para os receptores do T3 reverso é muito baixa. Só que isso é verdade. Só que eles não pensam que hoje os indivíduos estão tão extremamente inflamados que nós estamos tendo uma mega produção de T3 reverso. T3 reverso existe lá no laboratório para ser dosado. Nós encontramos o T3 reverso quando um cara que não tinha o que fazer numa UTI pensou o que esse cara de UTI, um grande queimado, um grande paciente muito grave na UTI, ele percebeu que eles tinham um T3 baixo, um TSH dentro da normalidade, mas tinha um tal de T3 reverso ali que estava aparecendo devido ao grande
efeito inflamatório do que o cara teve. Trocando em miúdos, o T3 reverso, ele é uma alternativa muito inteligente do corpo. De novo, o nosso engenheiro maior. O urso, ele brinca bastante na primavera e verão, come para dedéu, engorda para chuchu, para depois hibernar. Se não fosse o T3 reverso, ele não estaria contando a história depois do próximo inverno. Então, o T3 reverso, ele faz o quê? Ele rebaixa o metabolismo. É um hormônio tiroidiano, T3, que não entra no seu encaixe, mas como ele é diferente, ele não gira para fazer o efeito. Então, aquele mecanismo chave-fechadura não funciona adequadamente. Então, o T3 reverso, ele tem uma função, vamos entender lá no paciente que ele foi estudado lá, grave de UTI, por que aumenta T3 reverso? Olha como Deus é inteligente, gente. Aumenta o T3 reverso, é como se eu estivesse desligando a central de força de um prédio para dizer assim, estou com pouca energia, eu preciso poupar energia para aquilo que é vital. Então, vamos desligar tudo que a gente não precisa. Tem gente no 10º andar? Não, desliga. Tem gente no 12º? Não, desliga. Vai desligando. E nós vamos poupando energia para essa energia ser utilizada no processo de recuperação em questão do paciente. Quer dizer, se o paciente tem um grande queimado, a cicatrização da queimadura. Se o paciente tem um outro processo grave, a recuperação desse outro processo grave. Então, na medicina convencional, eles acham que não tem valor a dosagem do T3 reverso. Olhar o T3 reverso em si, eu também não olho, eu não fico olhando só os valores normais, eu costumo fazer uma correlação entre o T3 livre e o T3 reverso. E essa correlação é dividir o valor do T3 livre pelo valor do T3 reverso, uma vez equiparada às unidades, tem que fazer, porque às vezes um vem numa unidade e outro vem na outra. Então você iguala tudo e divide. Quando você divide, você tem que ter uma relação entre os dois maior que 20. Boa parte dos meus pacientes que se dizem normais tem uma relação de 15, de 12, de 10, de 9. Então, esse paciente está hipotiroidiano. Por quê? Porque aumentou o T3 reverso. Nós vamos discutir depois por que aumenta o T3 reverso. Quais são as situações que levam ao aumento do T3 reverso. Então, o que precisa entender, Roseli, é que assim, dentro da medicina convencional, eles realmente não acreditam. Mas, assim, ao longo dos anos que eu venho tratando meus pacientes e que venho aplicando esses conhecimentos, utilizando, sim, o T3 reverso dentro dessas mágicas matemáticas que a gente faz, o resultado tem sido incrível. E eu costumo acompanhar o paciente ao longo do tempo e notar que esta razão, né, melhora a partir do momento em que você suplementa um pouco aquilo que tem que ser suplementado e vai, ao mesmo tempo, corrigindo as situações que estão dando problema para o paciente. Então, quais são, já para você, Roseli, eu costumo pedir o T3, T3 livre, T4, T4 livre, TSH, T3 reverso, anticorpos antitiroglobulina e anticorpos antitiroperoxidase. Esse é o mapa mínimo que eu faço da tireoide, tá? Existem outros, mas assim, basal é isso. Eu vou dosar tiroglobulina, etc. Mas, para fins diagnósticos do que nós estamos falando aqui, eu faço tudo isso. Primeiro porque, assim, quem é o hormônio que atua? O hormônio que atua, gente, é o livre, não é o que está sendo carregado. Uma vez produzidos os hormônios na tireoide, T4, T3, eles vão pela corrente sanguínea através de proteínas carreadoras, tá? Existe uma proteína específica, a albumina também faz isso, a transtierretina também é outra, mas 90% dos hormônios tiroidianos são carregados por uma proteína específica, né, para transportar o hormônio tiroidiano. E uma pequena fração fica livre desta proteína carreadora. Essa fração livre é que me importa. Então, eu já vi muitos casos com problemas sérios de tireoide, em que se dosou T4, se dosou TSH, se dosou T4 livre, mas quando acrescentei a este panorama o T3 livre e o T3, eu consegui ter uma dimensão que não estava sendo vista antes. E aí o que aconteceu? O diagnóstico veio, o tratamento implementado e o paciente melhorou. Então, eu não sei, Roseli, se eu te respondi, acho que sim,
mas é por aí que eu penso, tá? Agora, não vai ser, como é que fala? Não vai ser o colega, ele não vai concordar mesmo. Eles brigam. Eu ouço muito, o paciente volta às vezes dizendo, doutor, passei no meu médico achou que foi um negócio absurdo que o senhor falou, que não sei o quê, papapá, bababá, blá, 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 blá. Então, é assim, eu penso dessa forma, tenho agido dessa forma ao longo desses anos e tenho tido excelente resultado, né, com o tratamento dessa forma. Não sei se te respondi, você me diga só, obrigado, tá bom. Então, vamos continuar. Até me perdi aqui onde é que nós estávamos. Né? Eu estava falando aí do... Tá. Então, dentro desse conceito, é interessante nós vermos... Gente, já são 9h30. Caramba! Então, eu estou com medo que comece a cair, né? Que me desconecta. Mas... Por isso que eu falei, nós vamos ter que ter outra live, eu acho que semana que vem, se vocês toparem, nós damos segmento. Eu vou falar da tireoidite de Hashimoto, eu vou falar do tratamento, eu vou falar dos exames que eu utilizo, com mais detalhes. Então, lamento, mas, nossa, grande Sérgio Bonamite, obrigado, meu querido. Então, nós vamos falar mais sobre isso. Aqui o tema é muito extenso. A compreensão desse processo, principalmente para vocês que não têm a bioquímica na cabeça, não são obrigatoriamente médicos, ela tem que ser bem digerida para vocês entenderem. Eu acho que hoje eu consegui fazer vocês entenderem o básico do funcionamento da tireoide. Então, o hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise recebe esse recadinho e manda um recadinho para a tireoide. Então, 1, 2, 3. Eu posso ter problema aqui, nós vamos ver isso depois. Problema no hipotálamo. Problema na hipófise, hipotireoidismo secundário, hipotálamo, hipotireoidismo terciário. E primário, quando o problema é na tireoide. Mas existe um outro problema, que é exatamente quando eu libero e eu preciso convertê-los. É aí que ninguém muitas vezes não pensa. E aí nós vamos ver na próxima live, nós vamos falar das enzimas que fazem essas conversões, os elementos que são necessários para essas enzimas trabalharem direitinho. Eu posso ter problema, por exemplo, o hormônio T3, ele tem que entrar na célula e chegar lá no núcleo. Olha que coisa interessante. Chegando lá no núcleo, ele vai desempenhar suas ações, geralmente pedir para produzir uma proteína. Um exemplo para vocês entenderem. Olho. Vamos pegar o olho, os cones. Os cones na nossa retina são responsáveis por nossa visão colorida, certo? Muito bem. O T3, ele vai entrar lá no cone, na célula do cone, vai chegar lá no núcleo e induz a produção de uma enzima chamada opsina. Essa opsina, voa lá, me dá a visão colorida. Entendeu? Um exemplo de como é que a hormona tireoidiana funciona? Na célula gástrica que produz o ácido, ela entra lá no núcleo e induz a formação do HCl pelas células parietais. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Gente, o corpo humano é muito lindo. E quando a gente enxerga sobre esse prisma, é maravilhoso. Então, gente, eu acho que, pelo time, infelizmente, nós vamos terminar aqui. Eu quero que vocês deixem no comentário as suas opiniões. Eu quero que vocês comentem comigo se vamos dar seguimento, mais uma live para continuar essa explicação. Eu queria falar hoje de tireoidite Hashimoto, não deu tempo. Tireoidite Hashimoto é uma das coisas mais comuns hoje. Quais são as causas, o que deflagra, como isso acontece, né? É verdade. O coração da mulher não é no peito, é no pescoço. Vera, olha, eu estou quase que concordando com sua amiga, mas não é só da mulher, é do homem e da mulher atualmente. Tá certo? Eu nunca vi tanto homem com problema tireoidiano. Uma coisa interessante que você tem alguns anos a mais de formado, 37 anos, é que você tem essa visão, né? Eu não via tanto homem com problema tireoidiano como eu estou vendo hoje. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Quero dizer que fiquei muito feliz com a participação. Deixem nos comentários aí se vocês querem realmente que isto desse prosseguimento a esse tipo de tema. Ela vai estar gravada lá no YouTube,
eu estou fazendo isso para vocês irem lá conhecer meu canal no YouTube, porque nós vamos ter uma série de coisas que eu preciso ter uma tela maior para mostrar as projeções que eu preciso para vocês. Então, vai estar lá no YouTube. Obrigado ao pessoal do Facebook, obrigado ao pessoal do YouTube, obrigado a vocês todos aqui do Instagram. Vamos continuar, fico muito feliz. Eu estou agradecendo, terminando, um bom feriadão. E olha, vamos orar para que esta coisa, esta tragédia que está acontecendo com os nossos irmãos lá na Ucrânia, não evolua para uma coisa ruim. Vamos mentalizar, né? Eu estava vendo essa semana um documentário do pessoal quando teve uma grande seca em Jerusalém, houve uma convocação, o rabino convocou todos os judeus, eles foram lá no Muro das Lamentações e fizeram reza, 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 até que choveu. Choveu! E aí? Então vamos torcer para que essa coisa pare por aí e que não seja mais uma estopim para a morte de mais ninguém. Já morreu muita gente, gente. Vamos orar por eles, vamos orar por nossos irmãos lá, de verdade, de coração, tá? Um beijo, até a próxima live. Eu acho que vai ser só na quarta-feira, noite de cinzas, porque segunda, gente, é carnaval, provavelmente eu não vou conseguir fazer. Então, nós vamos ver na quarta-feira. Um beijo no coração, amado e estimado de todos vocês. Vamos em frente e obrigado pela participação. Bye. Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes.